Opa, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio. Vamos dar continuidade à parte 2, né, da Revolução Russa. E falando aqui, Thiago de Souza, né, aquele que provavelmente vai sair um corte no YouTube falando que eu apoio morte de crianças, porque no último episódio eu falei que não é possível romantizar revoluções e provavelmente vai sair um corte no YouTube falando sobre isso. Então, assim, não comprem essa ideia, tá? Não comprem essa ideia. Está fora de... intriga da oposição. É intriga da imposição. E aí, vocês já ouviram a voz dele, né? E aqui fazendo parte desse episódio junto comigo, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Inclusive, hoje é o segundo episódio, a segunda parte, né, do episódio sobre a Revolução Russa. E hoje, Thiago, faz exatamente 107 anos da Revolução Russa, dia 25 de outubro de 1917. Hoje que estamos gravando, dia 25 de outubro, são 107 anos da Revolução. Então, uma coincidência, né, porque não foi planejado também. Uma jovem revolução, né? Está ali na sua adolescência, né? Exatamente. Falando pro pai e pra mãe, ninguém me ama, todo mundo me odeia. Exatamente. E odiando todo mundo também, né? Igual todo adolescente. E odiando todo mundo igual todo adolescente. Pintando o cabelo, esse tipo de coisa. A Revolução Russa tá nessa fase aí da adolescência. Se cortando. Não, aí é pesado. Aí já complica. Eu era adolescente e eu não me cortava. Eu também não, mas nunca pintei o cabelo também. Meu cabelo sempre foi o mesmo desde moleque. Nunca fiz cortes diferentes também. Eu também não, mas quando eu era adolescente, eu gostava muito do Kurt Cobain, né? E teve uma época na vida dele que ele pintou o cabelo de vermelho e eu queria pintar o cabelo de vermelho também. Minha mãe que não deixou. Você também já pensou em se matar também? Não. Desculpa, pessoal, foi mal. Essas piadinhas aqui que dá errado, essas piadinhas. Dá errado. Foi mal, pessoal. Você vê que o Thiago não é um cara politicamente correto, né? Não, eu acho que não. Tento me policiar, mas... Eu já fico um pouco incomodado com esse tipo de piada. Mas o Danilo deu risada, pessoal. Vocês não viram, ele abriu aquela risada educada, sem amarela, tá ligado? Não, mas falando em corte de cabelo diferente assim, da adolescência, você começou a fazer agora, né? Tá na crise dos 30 aí, né, velho? Então, cara, aqui nisso não é nem a crise dos 30. Eu sempre fui muito bundão, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer esse corte argentino, porque eu vou pra Argentina, eu gosto muito da Argentina faz bastante tempo, né? E esse corte que tá na moda do Brasil agora, que é o mullet, né? Na Argentina eles fazem isso há uns 10 anos já. E eu sempre achei bonito, sempre quis fazer, só que eu sempre fui bundão, sempre tive medo de ficar feio e não fazer. Sabe quem fazia muito? Só que eu acho assim, quem fazia muito esse corte era Chitãozinho e Chororó, né, mano? Anos 80 no Brasil. Zé de Camargo e Luciano, tá ligado? Anos 80 no Brasil, você pega o jogador de futebol e era uns mullet compridos, assim, né? Sim, isso mesmo. O Maradona dos anos, sei lá, 80, acho mesmo. Tinha um mullet, né? E o cabelo dele era cacheado, né? Então, tipo... ficava mais bonito ainda, pô. Igual no Chitãozinho. Ficava assim. Falecido Maradona. Que esteja melhor, né? Do que a passagem aqui na Terra, né? Exatamente. Falando em Argentina também, Corinthians mamou 2-2 aqui, né? O fator casa já foi pra casa do chapéu já. Exatamente. Agora lá na Argentina, sinceramente, acho que dá Racing. Com a graça de Deus. Também acho. Eu acho que é isso. Acho que vai ser 1-0 Racing e já era. Tá ligado? Um Racing Lanús na final ia ser legal, pô. Sim. Clássico da Zona Sul, pô. Se você não tá ligado. Sim. E eu acho o ruim é que o time do Lanús é muito ruim, né, velho? Em comparação com o do Cruzeiro. Mas só que o fator casa do Cruzeiro foi em Minas, né? Em Minas, o Lanús é embaçado, viu? Lanús é embaçado. Mas um estádio desse tamanho aqui, ó, torcida maluca. Os argentinos geralmente são bem malucos. E o Botafogo meteu 5 no... Mas foi um jogo bizarro, né? Porque eu parei de assistir o jogo, dava sei lá, 40 no primeiro tempo, tava 0-0, jogo truncado.
Daí, de repente, eu fui lavar a louça. Eu parei, acabei de lavar a louça, olhei no celular 5-0. Falei, O Botafogo simplesmente falou assim: vamos ganhar? Vamos. E ganhou. Tá louco. E como é que o Flamengo não fez um gol no penal? Em 2 jogos? Fator Tite. Fator Tite. Empatite. Empatite. Empatando a gente ganha, né? Exatamente. Então, pessoal, só que ele esqueceu que é mata-mata, né? Não é pontos corridos. Pois é. E que não tem mais gol fora, né? Não tem gol fora. Então, empatar não ganha mais. Então, pessoal, como eu já disse, cortando aqui os assuntos sobre futebol, nós vamos falar sobre Revolução Russa, né? Parte 2. Aí nós vamos tratar aí estabelecimento da Revolução, a partir do momento que ela aconteceu para frente, morte do Lenin, o poder... Puta! Errei aqui a palavra. O Stalin no poder, depois morte do Stalin, e aí Gorbachev, choveu pra caramba aqui. Choveu pra caramba aqui em São Paulo também. E aí depois a dissolução da União Soviética. Você sabe, né, que a música do Tim Maia, ela partiu, não é sobre uma mulher, é sobre a União Soviética. Exatamente. Então, fiquem com essa e logo voltamos. Então, pessoal, como o Thiago já adiantou, esse início de primeiro bloco de conteúdo, a gente vai falar primeiro sobre a guerra civil, né, que se dá na Rússia logo depois do advento da Revolução de Outubro. Né? O processo revolucionário tem por ponto fundamental destruir o que está vigente, colocando no lugar os ideais que nortearam a luta armada. Né? Isso implica que quando há uma revolução armada, a classe social revolucionária vai trabalhar para a extinção da classe social dominante até então. Isso se dá através de uma violência e através de mudanças na estrutura da sociedade que transformarão esse status quo. Né? Pode falar, Thiago. Então, você partindo desse assunto, né, que a revolução ela tem como intuito quebrar a estrutura vigente, né? A gente pega um exemplo, vou usar um exemplo de uma revolução burguesa, né? A Revolução Francesa, né? Ela quebra com o antigo regime, né? Ela descentraliza o poder, porque antes o poder era centralizado no rei, né? E aí cria-se a ideia de 3 poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário. E a Revolução Francesa separa a igreja do Estado, criando a ideia de um Estado laico, né? Um Estado onde várias religiões podem conviver entre si. Então, utilizando essa sua fala, estou dando esse exemplo, né? Porque, assim, as pessoas acham que revolução é só de esquerda. Não, nós tivemos durante a história várias revoluções de direita. E de direita burguesas, né? Burguesas, vamos colocar de outras classes. De todas as classes já tivemos revoluções. E esse é um exemplo, né? A revolução ela vem para romper a estrutura vigente, né? E é uma ideia de que revolução ela ocorre a partir de quem está fora do poder. Quem está dentro do poder não faz revolução. Porque quem está dentro do poder só estabelece ainda mais a estrutura vigente. Para você quebrar a estrutura vigente, você tem que estar fora do poder. No caso, quem era o poder político e econômico no período da Revolução Francesa era o antigo regime. Agora, os burgueses eles estavam fora do poder. E aí, quando há revolução, eles tomam o poder. E aí quebram com essa estrutura. Exatamente. E como se deve imaginar, né, a classe que está sendo perseguida nesse momento, que está sob ameaça, né, a classe dominante, portanto, ela vai lutar contra esse processo, natural, uma dialética, né? Então tem um processo de tentativa de derrubada da classe dominante e um processo de resistência. Esse processo de resistência é chamado de contra-revolução, e ela não se dá apenas no momento da luta armada em si, ela se dá também depois, né? que
os vestígios da classe dominante permanecerão ali, né? Não é que existiu a Revolução Burguesa e na noite seguinte, no dia seguinte, não tinha nenhum nobre mais na face da terra. Não tinha nobreza ali ainda, só não estava no poder, mas os membros ainda sobreviventes ainda estavam ali. E, obviamente, se organizam para recuperar o poder. A mesma coisa acontece, por exemplo, na Revolução Socialista. Na Rússia, quando os bolcheviques chegaram ao poder, a elite burguesa, que também lutou para derrubar o czarismo, revoltada com a Revolução de Outubro, busca ajuda do grande capital internacional, né, Estados Unidos, França, Inglaterra, etc., e Países Baixos também, para conseguir derrubar o governo vigente, né, esse governo novo socialista. Para isso, essas grandes potências contra-revolucionárias, né, disponibilizam verba tanto militar, né, tipo poderio militar, quanto dinheiro mesmo, né, para tentar derrubar esse governo socialista. Além de mercenários pagos pelo imperialismo internacional. Então esses mercenários, eles eram grupos, alas armadas, não ligadas a nenhum país, mas que recebiam, como o nome indica, né, recebiam dinheiro para atuar como forças militares a favor desses interesses contra-revolucionários. E dentro das fileiras contra-revolucionárias também estavam liberais, estavam antigos membros do exército czaristas, estavam membros ligados à igreja ortodoxa russa, etc. Então todos aqueles que se beneficiavam com o status quo anterior e também com os liberais, né? Então eles se uniam nesse processo de contra-revolução. Toda essa força contra-revolucionária fazia parte dos brancos, então a denominação desse grupo contra-revolucionário eram os brancos. Enfrentavam o Exército Vermelho, que era um exército revolucionário formado por voluntários da Revolução dos 17 e membros da força do Exército Revolucionário e demais trabalhadores. Pode falar, Thiago. Então, é aquele papo que a gente teve lá no primeiro episódio, né? Quando eu falei que os revolucionários bolcheviques mataram até os filhos do czar, né? As crianças. Porque eu falei que quando há uma revolução, há uma contra-revolução. Então, assim como ocorre na Revolução Francesa, mortes vão ocorrer. E assim como ocorre na Revolução Francesa, o antigo regime, né, os nobres ainda tentam acabar com a Revolução Francesa, né? Eles tentam tomar o poder novamente e fazer uma contra-revolução contra a Revolução Burguesa que estava ocorrendo. Então, sempre quando há uma revolução, logo em seguida há uma tentativa de contra-revolução, né? No caso, a Revolução Francesa ocorreu isso, na Revolução Inglesa também ocorreu isso. Então, a gente tem esse ponto, porque quem está no poder vai tentar se manter no poder de alguma forma. Exatamente. O Exército Vermelho, ele controlava a maior parte das cidades do território, especialmente as cidades grandes. Igual a gente citou no último episódio, Moscou, São Petersburgo, e essas cidades mais populosas, né? E com uma força de operariado maior, né? Já os brancos tinham um poder nas zonas periféricas do país, nas zonas mais distantes da capital, nas zonas mais fronteiriças, né? E especialmente fronteiriças com países capitalistas, né? E, portanto, sob uma maior influência desses países capitalistas, dessas ideias capitalistas. Então, essas são zonas onde a Revolução tinha mais dificuldade de chegar. Nesse primeiro momento ainda não tinha chegado uma força tão absoluta, e, portanto, eram zonas com uma presença de contra-revolucionários mais fortes. Nos 2 primeiros anos, os brancos conseguiram avançar militarmente sobre diversas áreas, muito pelo forte apoio financeiro internacional que conseguiam, né? E muito pelo caráter inicial da Revolução, que ainda era submetidas a erros, né, normais dentro desse processo revolucionário. Nesse contexto, a figura do Lenin e do fortalecimento do Exército Vermelho. A partir de 1919, as forças revolucionárias, comandadas por Vladimir Lenin, passam a vencer mais batalhas e virar o jogo, portanto. Isso se dá
primeiro por conta de um grande poder de eloquência do Lenin, que sempre conseguia aumentar a moral das tropas. Segundo, porque as forças brancas possuíam um problema de serem grupos muito distintos, né? Como a gente acabou de falar, todos eles possuíam um inimigo em comum, que era, de fato, a Revolução Russa socialista e o governo socialista, mas eles eram grupos muito diversos. Tinham membros da igreja, tinham membros do antigo regime czarista, tinham membros de uma ideia liberal, capitalista. Então, embora o inimigo era em comum, as ideias, a unidade não existia. Vale lembrar que dentro do Exército Branco também tinham representantes das duas classes sociais, a nobreza e a classe burguesa. Esse avanço das tropas vermelhas serviu como fortalecimento do Lenin junto aos camaradas. Ele que já era admirado pelos intelectuais, passou também, pouco a pouco, a ser cada vez mais admirado pelos demais trabalhadores, tanto camponeses quanto operários, né? As vitórias das tropas vermelhas somente se aprofundaram em 1920 e 1921, com as principais lideranças da contra-revolução sendo derrotadas, presas e mortas. A vitória vermelha se deu depois de que o capital internacional retirou o seu apoio ao Exército Branco, ao perceber que a derrota era inevitável, era iminente, né? O território russo, porém, estava devastado com a consequência dessa guerra civil e a economia também estava em frangalhos. Então, o que aconteceu dessa guerra civil foi, de fato, a destruição física do território russo e a consequente abalo econômico muito grande. Então, embora a Revolução Socialista tenha triunfado novamente, a Rússia que estava diante de seus olhos era muito complicada naquele momento. Primeiro por essa tradição de uma Rússia prioritariamente rural e atrasada economicamente, que já existia, mas especialmente depois dessa guerra civil, destruiu a economia e o espaço físico russo mesmo. Diante disso, o Lenin tem um desenvolvimento de um plano econômico muito importante nesse momento, que é a NEP, né? O novo plano econômico ou a nova política econômica. Porque a Rússia estava destruída econômica e fisicamente, e o presidente Lenin desenvolve a ideia de que era necessário um plano de crescimento econômico para reestruturar a economia do país e o país em si, fisicamente, porque era a ideia de que não adiantava nada construir uma sociedade socialista sem ter o que dividir, né? Uma economia que não tem o que dividir. Vai dividir o quê? Você não tem nem espaço físico da cidade para dividir moradia, por exemplo, porque a cidade já estava destruída pela guerra, né? Então, essa ideia da NEP, esse novo plano econômico, era uma ideia de desenvolver uma sociedade capitalista, de fato. E o Lenin dizia o que? Ele dizia que era um passo atrás para dar 2 passos para frente posteriormente. Pode falar, Thiago. Inclusive, dentro desse plano, um dos modelos adotados dentro da indústria é o modelo fordista, né? O Lenin, ele estabelece o modelo fordista dentro das fábricas para ter um aquecimento na produção industrial da União Soviética, né? Então, assim, tem pessoas que criticam isso, mas eu entendo o contexto necessário, né? O contexto de você ter que aquecer o máximo que puder a produção industrial e a partir disso você tem que utilizar um modelo fordista, que é um modelo que já estava estabelecido no mundo capitalista e de certa forma, a gente colocar entre aspas aqui, funcionava, né? Ele funcionava. Sim, do ponto de vista econômico funciona profundamente, evidentemente. No ponto de vista humano, né? No ponto de vista a partir da classe trabalhadora, é extremamente opressivo, mas no ponto de vista econômico, de você aquecer a economia e a produtividade industrial, funciona pra caramba. Exatamente.
E essa necessidade se dá também porque a partir do momento que há essa abertura de uma industrialização capitalista, o mercado internacional também se abre. Então, tipo, a partir do momento que Lenin desenvolveu a NEP, o mercado internacional enxergou com bons olhos essa abertura ao capital, entendeu que aparentemente a revolução não era tão socialista assim, né, a visão do mercado, e passou a investir dinheiro ali na Rússia. Ou seja, o capital internacional colocou dinheiro ali. Foram bastante ingênuos, evidentemente, mas, desculpa o palavreado, pau no cu deles, né? O que o Lenin queria era justamente isso, esse investimento do capital internacional para ajudar nessa reconstrução física do país e na reconstrução econômica do país, de fato. Então, o crescimento, a reconstrução física do país e o desenvolvimento da economia, conseguir colocar níveis econômicos que tinha na Rússia antes da Guerra Civil, era fundamental para conseguir daí, a partir daí, quando tivesse uma economia sólida novamente, pensar numa evolução socialista. Então, de maneira imediata, a NEP surtiu efeitos bastante positivos, resolveu os problemas drásticos do contexto russo pós-Guerra Civil, fazendo com que a produção agrícola voltasse a crescer, reconstruindo as cidades devastadas, aquecendo a economia, graças, evidentemente, a esse retorno dessa política salarial e permissão de comércios privados. A parte negativa disso, evidentemente, é que como o Thiago explicou no primeiro episódio, o capitalismo é um modo de produção e, portanto, ele influencia em todos os aspectos da vida humana. E uma vez que ele passou a ser introduzido na Rússia, nesses anos em que a NEP ficou vigente, várias alas do bolcheviques passaram a se preocupar com o perigo da criação de um sentimento capitalista, e não só um sentimento, né, dessa filosofia capitalista de entrar de fato na vida da classe trabalhadora. Então, a partir desse momento que há essa preocupação, começa a surgir uma oposição à NEP dentro do partido, da ala mais dura do partido. A NEP se desenvolve, mas esbarrou também no problema posterior de que esse problema atrapalhava o crescimento da própria NEP. Né? Então, qual que é a questão? A NEP se desenvolve num primeiro momento para reestruturar o país. Excelente. Consegue. Porém, ela chega no momento onde a indústria não tinha como avançar mais, porque ela ainda era muito deficiente em comparação ao resto do mundo. Né? Então, ela chega numa estagnação, portanto. Essa questão, esse problema, né, ela perdura até 1928, quando o Stalin substitui a NEP por outro plano econômico para solucionar esse problema. Mas isso é uma questão que a gente vai adentrar no futuro. Vale notar, portanto, que a NEP solucionou o problema imediato, que é reestruturar a economia e o país fisicamente, voltou ao crescimento agrícola, aprofundou a classe trabalhadora ali, aqueceu a economia, mas chegou numa estagnação a partir de 1923, 24, 23 não, mas 25 mais ou menos, começou a estagnar. Dentro desse processo também está a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida como URSS. Né? Para entender a anexação de tantos territórios junto à Rússia, é necessário que voltemos ao que dissemos no primeiro episódio. O Império Czarista russo se caracterizava por um território muito amplo, muito maior do que é hoje em dia, por exemplo, que já é um país muito grande hoje em dia, né? Com domínio de muitas áreas do leste europeu. E por quê? Porque essas áreas tinham grupos étnicos espalhados com a mesma raiz, né? Uma raiz russa. Não é um território fixo, uma fronteira definida como é hoje em dia, como faz pensar hoje em dia, que não é também, né? Mas como faz pensar hoje em dia, essa aqui é a fronteira do país, então
para cá é Brasil, para lá é Uruguai. Não. Nesse momento, ainda hoje, mas nesse momento era muito mais uma divisão étnica, onde você conseguia encontrar grupos russos para muito além dessa fronteira dita, né? Então, esses grupos étnicos estão ligados à Rússia desde a Idade Média, quando há o advento da Revolução e de outros movimentos socialistas dentro desses outros territórios. A união ela já é algo esperada, já é algo que fazia sentido na maior parte dessas localidades de maioria étnica russa. Então, em 30 de dezembro de 1922, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E fizeram parte dessa união. Eu vou citar alguns países que têm essa maioria étnica russa e, portanto, se anexaram à União Soviética. A Rússia, né, obviamente, a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Estônia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Ucrânia. Todos esses países, hoje em dia, possuem forte ligação com a Rússia, inclusive. Por exemplo, no idioma. Em todos os países hoje em dia, esses países, muitos deles são independentes, outros não, outros ainda fazem parte das regiões russas, né? Como o caso, por exemplo, do Quirguistão, do Turcomenistão, são regiões da Rússia ainda hoje, mas outros países como Lituânia, Letônia, Cazaquistão, etc., são países independentes, mas todos eles falam russo, o idioma russo, de forma oficial, né? Então, você vai no Cazaquistão, eles falam cazaque e falam russo, sabe? Oficialmente, porque eles têm, de fato, essa origem étnica muito bem ligada à Rússia. Então, todos esses países fizeram parte da União Soviética. A União Soviética passa a ocupar, portanto, 1/6 do território terrestre. É uma ocupação territorial gigantesca. Um aspecto interessante do governo Lenin é o grande desenvolvimento de uma pedagogia, isso é um ponto muito interessante, extremamente amplo, progressista e livre. O governo incentivava o debate de ideias bastante amplo, ideias acadêmicas, mas também escolares. Isso entra muito em contraponto com a pedagogia praticada nos países capitalistas até então. Então, a maneira pedagógica soviética dos anos 20, por exemplo, é profundamente ampla. Muito mais ampla do que temos hoje em dia no Brasil, por exemplo. Sabe? Então, é algo bastante chocante, assim, comparando, obviamente, com o que temos em loco aqui no Brasil hoje, em vigência. Outro ponto que merece bastante destaque nesse processo revolucionário dos primeiros anos da construção do socialismo no governo Lenin é o protagonismo das mulheres na Revolução de Outubro e na construção socialista do governo Lenin. Uma enorme participação das mulheres, não somente no processo revolucionário, como na liderança desses vários sovietes. Lembrando que sovietes eram organizações da classe trabalhadora, uma autogestão da classe trabalhadora, e que já existia desde a Idade Média. Uma autogestão de camponeses, por exemplo. Então, não é algo que foram os socialistas que inventaram, isso já existia dentro da região. E esse processo ele se dá com lideranças femininas, que é uma coisa muito interessante, porque a mulher assumindo lideranças de movimentos sociais nos Estados Unidos, por exemplo, se dá nos anos 60, por exemplo, e 70, então 4, 5 décadas depois. Né? E a Rússia já estava fazendo 17, 18, 20, etc. Pode falar, Thiago. Então, você está falando sobre esse avanço perante as causas feministas, perante as causas das mulheres na União Soviética. A gente também tem que apontar uma questão que é a União Soviética também em questões raciais, né? A gente pode colocar na pauta aqui, também tinha um avanço muito maior do que os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que nesse período de que a gente está tratando aqui, os Estados Unidos convivia com as leis de Jim Crow, né? Onde você tinha uma discriminação racial entre negros e brancos no sul dos Estados Unidos, que era enorme, onde o negro não podia votar, não podia frequentar a mesma escola que um branco. Inclusive,
quando o Elvis ia se apresentar numa rádio, os caras perguntavam pro Elvis qual escola ele estudava para saber que ele era branco, né? A União Soviética, apesar de não ter acho que ainda mais nesse período, não ter uma população negra grande, acho que nesse período, né, poderia ser bem pequena mesmo, tinham leis contra o antissemitismo, né? A confiscação, o confisco de bens do povo judeu que era praticado pelo czar foi derrubado pela União Soviética, né? Depois de um tempo, quando a gente tem as independências dos países africanos, a União Soviética destina bolsas de estudo para os povos do continente africano estudarem nas universidades russas, né? Pagando passagem e tudo mais. Então, quando a gente pensa em avanço nas questões raciais, a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos naquele período. Lógico, vai ter gente que vai me falar assim, não, mas o russo, ele é racista. Sim, ele é racista. Mas o que eu tô falando é que o Estado, ele praticava políticas públicas para amenizar e evitar esse tipo de coisa. Sim, e o russo é racista hoje, né? E esse processo se aprofundou muito pós-abertura. Então, assim, existia um desenvolvimento, igual o Thiago está falando, de um intuito do Estado em resolver essas questões. E como é uma questão cultural, não muda da noite para o dia, especialmente em um país onde não há uma troca cultural muito grande. O Brasil é um país com uma troca cultural gigantesca, tem 1 zilhão de povos aqui, e é um país racista pra cacete. Sim. E o Brasil, se a gente parar pra pensar, o Brasil foi querer resolver as questões raciais há 20 anos atrás, a gente colocar aqui, com a criação de cotas raciais, há 20 anos atrás. Os Estados Unidos foi acabar com as leis de Jim Crow nos anos 60. Exatamente. E imagine isso num país onde a imensa maior parte das pessoas é branca, não há essa troca cultural. E não é branco tipo o português, que tem uma mistura ali com os povos do Mediterrâneo ali e tal. Não, é branco tipo branco pra cacete, tá ligado? Exatamente. Então acaba que é um processo muito mais lento, né? Culturalmente muito mais lento. E daí, quando abre para o capitalismo e vem todas as ideias neoliberais dos anos 90, isso entra em choque, né? Então, hoje em dia, a população russa tem uma outra cabeça em relação a isso, mas também por conta desses 30 anos de ideias neoliberais ali em cima, né? Mas o ponto que eu trouxe aqui é que o Estado, em algum momento, resolver essas questões. E se esforçava, e ao longo da União Soviética, de fato, isso avançou. O problema é que de 1991 para frente existe um período, né? Esse período retrocedeu, naturalmente. Mas é um ponto bastante pertinente, de fato. Agora, avançando um pouco em relação à União Soviética nesse momento em si, temos a morte, infelizmente, a morte do Lenin. O Lenin tem uma importância ímpar na história do socialismo mundial. Primeiro, pois ele foi um dos grandes teóricos do marxismo, né? Então, o Lenin, ele além de ter posto em prática na vida ali, ele foi um teórico muito importante, que se destoa muito de outros teóricos que viveram também. Tipo, eu gosto muito do Che Guevara, por exemplo, mas do ponto de vista da qualidade dos textos Che Guevara, ele não traz nada de muito novo. Ele faz boas análises do que já existia, sabe? O Lenin, ele revoluciona o pensamento marxista. Então, ele é, de fato, muito importante, um intelectual muito importante do materialismo histórico dialético. Além disso, o que é algo muito importante, ele também pôs em prática, né? Ele viveu um processo revolucionário e se esforçou para desenvolvê-lo. Então, é uma figura realmente muito importante. Agora, nós não vamos nos alongar em relação à figura do Lenin, pois ele será tema do próximo episódio de personalidades históricas do podcast, né? Nós temos um quadro iniciado esse ano sobre personalidades históricas. Fizemos 2 episódios, um sobre Martin Luther King e um sobre o Putin.
ambos com vídeo, então o do Lenin terá vídeo também, o Lenin será o próximo. Então a gente não vai falar dele de uma forma individual aqui. O Lenin falece no dia 21 de janeiro de 1924, 100 anos esse ano, portanto. O contexto histórico de sua morte é uma Rússia em reconstrução, com uma União Soviética recém-formada, mas que naquele momento vivia profundas crises operárias, pois em decorrência do NEP, né, do plano econômico que a gente falou há pouco, a lógica salarial capitalista estava em voga e, portanto, suas contradições também. Né? Então, eram trabalhadores que estavam sobre uma lógica de mercado capitalista e almejando por melhores condições, melhores aumento de salário, tudo mais, e menos por uma lógica de coletivista, como seria o socialismo. Né? Então, o que vivemos na União Soviética é uma clara dialética, um país se reconstruindo pouco a pouco, com um desenvolvimento social e de vários setores da economia, uma abertura ao capital e um acúmulo de recursos importantes. Ao mesmo tempo, uma crescente insatisfação da classe trabalhadora, almejando mais direitos trabalhistas, e uma crescente insatisfação da burguesia, que desejava um maior desenvolvimento industrial e uma maior participação, né? Além de uma estagnação nas políticas da NEP, o novo plano econômico, para resolver esse problema, que só seria resolvido com Stalin 4 anos depois. Então, esse primeiro bloco a gente está encerrando agora com esse cenário, com um desenvolvimento social importante da União Soviética, uma União Soviética, de fato, recém-criada, mas com um certo caos social em virtude desse capitalismo necessário naquele momento e as suas contradições. Certinho, Thiago? Podemos ir para o próximo? Certinho. Vamos seguir para o próximo. Então, pessoal, agora vem o segundo bloco de conteúdo e esse é o bloco mais importante, mais polêmico também. E o que nós, historiadores, nós do Entre Povos de Divulgações, nós como historiadores compromissados com a ciência na qual nos formamos, é nosso papel rebater o senso comum sobre a União Soviética, e especialmente sobre Stalin, certo? Nós, historiadores, sempre nos basearemos, é importante deixar isso claro, porque a nossa profissão é muito fruto de... acho que de preconceito, assim, porque assim, eu e o Thiago somos historiadores, a gente está falando sobre um tema histórico. A galera tende a falar, não, porque não é assim, né? O que tá tudo bem, desde que você não tenha tirado essa informação do Brasil Paralelo, sabe? Porque, assim, se tem dois engenheiros conversando sobre a construção de um prédio, ninguém se mete. Porque, né, a galera entende que eles estudaram para isso. Historiadores devia ser assim também. Pode falar, Thiago. E eu acho que não é só historiador, eu acho que é ciências sociais como um todo, sabe? Ciências humanas como um todo, porque se um sociólogo vai falar sobre questões da sociedade e tal, as pessoas elas vão falar, não, mas isso aí é sua opinião. Não, gente, não é opinião. Pode sim ser a opinião do cara, mas a opinião do cara é embasada em estudos científicos. Uma metodologia científica. Metodologia científica. Não é corrente de WhatsApp, tá ligado? Se você chega com uma tese de mestrado em uma faculdade, com um texto baseado na sua opinião, mas sem nenhuma metodologia científica que enquadre aquilo ali, você vai perder seu tempo. Ninguém vai aceitar. Mas hoje a gente vive o período da descredibilização, do tirar o crédito das academias, né? Da academia, né, científica, né? Porque aí a gente tem um monte de gente falando, não, porque eu não preciso estudar, não preciso não sei o que lá, tá lá. Hoje em dia, mano, você tem coach mirim, você já viu essas crianças que ficam falando, pra que eu vou pra escola? Eu vou pra escola pra quê? Pra aprender Bhaskara? Pra não sei o que lá, babá, mano. Velho, juro pra você, velho. Uma vez acho que foi durante a eleição da Dilma, eu recebi uma corrente de WhatsApp comparando o PT ao partido nazista, tá ligado?
Que Mano, eu delícia. tive vontade de colocar minhas duas mãos no meu cu, assim, e rasgar, assim, tá ligado? Rasgar, assim, ó. Ah! Mano, não tem como, velho. E a gente caminha pra um local desse, de tipo, de falsas equivalências, de revisionismo incorreto da história. Exatamente. É por isso que o Entre Prosas e Divagações está aqui para minimamente tentar combater isso. Não, Né? pessoal, e outra coisa, vocês não sabem o quanto eu tô feliz nesse momento. Porque eu era um cara que eu não tinha uma visão vilanesca do Stalin, né? E eu sempre falei isso pro Danilo, né? E o Danilo, não, Vilanesco. o Stalin é vilãozinho. Ah, vilanesco, O entendi. Stalin é do mal, bababá. E eu, não, Danilo, não é assim que as coisas funcionam, Danilo. É verdade, é É verdade. O sim, Danilo evoluiu em 4 o anos. Stalin é mal, o Stalin é mal. E hoje o Danilo vem para rever essa opinião Viu? dele O que é perante uma ao prova, Stalin. o que é uma prova de humildade, viu, gente? Sim. Mas justamente, então, encerrando essa questão, né, essa questão chata que a gente tem que falar, é que isso, né, a opinião de um cientista social é baseada em metodologia científica, tal qual a opinião de um engenheiro, né, ou de um médico, etc. Então, quando a gente fala, não é, tipo, a gente não tirou a ideia do chão, né. Então, Medicina, mas peraí, Danilo, medicina não é ciência. pois é, Medicina se utiliza de método científico para investigar questões. exatamente. Mas achei melhor não aprofundar nisso, né? Que a gente é cancelado pelos médicos. Beleza, pessoal. E daí, então, como a gente falou antes já, é parte do processo revolucionário a consequente contra-revolução. Né? E essa contra-revolução, ela não se resume tão somente ao desencadeamento de uma guerra civil, por exemplo, como a gente falou aqui na Rússia. Como também toda a propaganda contrária, isso é muito importante, inclusive, toda a propaganda contrária durante a existência da União Soviética, todo esse discurso. E também depois do seu fim. Né? Então, até hoje, por exemplo, citando o cinema, até hoje Hollywood faz filmes com, tipo, filme de ação ali do Bruce Willis, por exemplo, e o vilão é sempre o soviético ali, né? O vilão é sempre o russo, depois do soviético virou só o russo, ou o cubano, ou o árabe, etc. Né? Então, isso é uma ideia que deixa ele, tipo, ele não faz um discurso super forte contra a União Soviética, mas todos eles lançam 50 filmes de ação por ano e é sempre o soviético o vilão. Isso fica, obviamente, no imaginário da população, né? Ou sempre deixando claro ali que a União Soviética é uma ditadura e tudo mais. Né? Então essa propaganda é muito forte e ela não se resume ao período da Guerra Fria, ela continua até hoje. Essa é uma arma cultural, portanto, da contra-revolução, que demoniza, ainda que de maneira discreta, a conta-gotas, digamos assim, né? Um lado e exalta o outro lado. Demoniza um lado e transforma o outro lado num deus. É papel, portanto, da historiografia trazer a ciência como um contraponto dessa questão. Como diz o professor de história da USP, José Paulo, ele, aspas para ele, tá? A ideia propagada pelos Estados Unidos e aceita em todo mundo capitalista de que Stalin era um déspota vale tanto quanto uma nota de R$3. E ele continua depois. Para chegar à realidade do que aconteceu nos anos do governo Stalin, não podemos demonizar nem transformar o Stalin num deus, como faziam os comunistas contemporâneos a ele. Então é a ideia de que nós devemos nos aprofundar na realidade concreta, né? Como dizia Marx, inclusive, para analisar uma questão e não buscar criar deuses ou demônios em relação a um fato histórico, não romantizar a história, portanto. É claro que a experiência russa foi um processo dialético e, portanto, contraditório, assim como é o capitalismo, né? E assim como são todos os aspectos da realidade materialista histórica humana. Stalin já participa de movimentos revolucionários comunistas desde 1904, na Geórgia, país onde nasceu.
Inclusive tem um museu de Stalin na Geórgia, muito, muito, muito legal, que o Mundo Sem Fim já visitou. Nessa época, o Stalin ingressa nos quadros bolcheviques e ganha destaque ano após ano, cada vez maior, né, entre os principais quadros do partido. Não vamos nos ater tanto à sua biografia específica do Stalin, né, ano a ano ali, o seu desenvolvimento enquanto ser humano mesmo, porque também faremos um episódio sobre ele no futuro. Pode falar, Thiago. Eu tenho eu não sei se eu vou atropelar as ideias aqui, mas eu tenho um ponto interessante referente ao Stalin, que é o seguinte: o Lenin, ele é visto muito como um herói, porque eu acho que isso aqui é uma tese minha, tá, pessoal? Ao meu ver, o Lenin, ele morre, né? E ele morre num período onde tinham muitos problemas, mas as questões com os Estados Unidos, elas estavam meio que apaziguadas devido à crise de 1929, né? Os Estados Unidos teve que voltar muito os olhos para dentro de casa, né? E aí as questões entre União Soviética e Estados Unidos, elas meio que ficam mais tranquilas, né? Porém, o Stalin, ele pega ali um período da Segunda Guerra Mundial. E esse período entre Segunda Guerra Mundial e Stalin ali, a gente não ouve tantas coisas ruins sobre o Stalin, né? Até porque o inimigo em comum dos Estados Unidos e da União Soviética é o nazismo. O Stalin, ele vai pegar o período depois ele pega o período pós Segunda Guerra Mundial. E esse período pós Segunda Guerra Mundial é que é o problema, porque os Estados Unidos voltam o olhar para a União Soviética novamente. E não só a União Soviética, mas todos os países que a União Soviética vai estender a mão, né? Assim como a Coreia do Norte, o Vietnã e tudo mais. Então se cria esse espantalho do inimigo do comunismo, né? E aí isso reflete no Stalin. E quando o Stalin morre, a gente tem os crimes do Stalin, né? Que é o que o Gorbachev e os outros vão falar, não, a culpa era do mano do bigode, a culpa era dele. Então, o Lenin, ele morre como herói, porque ele foi a cara da Revolução Russa, né? Assim como o Che morre como um herói, né? Porque ele vai lá, faz a Revolução Cubana, aí ele morre. É o Martin, né? O cara é o Martin. Quem fica com os BO é o Fidel Castro, que segura os BO nas costas, né? O Che vai morrer, né? E quem morre não assume dívida, né? Você morreu, você não paga mais dívida. E aí é isso, né? O Lenin, ele morre e aí, tipo, os problemas ficam. Ele consegue resolver muitos problemas, como a gente falou aqui, né? Com a NEP, mas os problemas ficam e o Stalin que pega a bucha para resolver. E aí o Stalin pega a bucha num período de guerra, onde os Estados Unidos voltam o olhar para o nazismo e não mais para a União Soviética. E aí depois o Stalin pega o BO da Guerra Fria, né? Exatamente. E o Stalin... Eu cometi um erro aqui e eu quero me retratar. O Lenin, ele morre antes da crise de 29, né? Então... ele morre em 24. Oi? Ele morre em 24, né? Em 24. Então eu cometi um erro aqui, pessoal. Bom que você retratou. O Stalin, ele assume o governo, justamente, depois do período que o Lenin morre, né? E logo no início ele se esforça para reconhecer o legado intelectual e de vida, né, do próprio Lenin. Então ele trabalha para manter o Lenin, a memória do Lenin vivo, né? E nomes de cursos, ruas, espaços e até uma cidade, né, no caso Petrogrado, muda de nome para Leningrado. Então, e o próprio corpo do Lenin é embalsamado e mantido, inclusive, até hoje, aberto à visitação pública. Então, o Stalin se esforça para manter o Lenin, de fato, como esse muito bem lembrado. Em 1927, o Stalin defende abertamente o novo plano econômico
que superasse a NEP, que já estava em crise há um tempo já, e a NEP já tinha conseguido retomar os níveis econômicos pré-guerra civil, mas esbarrava numa realidade um pouco de uma pouca industrialização, né? Então já tinha chegado no limite faz um tempo e ninguém tinha conseguido solucionar essa questão ainda. E Stalin, portanto, defende uma ideia de uma industrialização acelerada. Os planos quinquenais, famosos planos quinquenais de Stalin. Durante esse processo, de 1924 a 1928, mais ou menos, os pensamentos políticos e econômicos de Stalin começam a ganhar força dentro do Partido Comunista Russo, né, claro, até que se torna o principal grupo hegemônico, como era o Lenin enquanto esteve vivo. Paralelamente isso, tinha um grande adversário político, digamos assim, que era o Trotsky, que foi perdendo espaço. Então, o Trotsky e o Stalin tinham uma importância com o advento da morte do Lenin parecida, mas conforme vai avançando os acontecimentos históricos ali, o grupo do Stalin começa a ganhar mais escopo, né, mais força. Paralelamente, o Trotsky vai perdendo essa importância, até chegar em 1929 e ele acabar se tornando uma minoria absoluta dentro do partido. E o Stalin assumindo esse protagonismo maior. Então, nós atendo mais a industrialização acelerada do Stalin, vamos estabelecer importantes contextos históricos dentro desse ponto. E paralelos históricos também. Nesse momento, em 1928, havia 12 milhões de operários na Rússia. Em 1932, portanto, 4 anos depois, esse número de operários saltou para 23 milhões, é quase o dobro, né? 11 milhões a mais, em 4 anos apenas. Há, portanto, um êxodo rural muito evidente, uma transferência da mão de obra campesina para a indústria, formando uma classe trabalhadora. Como também aconteceu nas revoluções burguesas, né? Aconteceu esse processo na Revolução Gloriosa da Inglaterra, na Revolução Francesa, 1789, né? Então, esse processo de êxodo rural também acontece na Rússia nesse momento. Então, é um paralelo que a gente precisa fazer também, né? O que aconteceu ali na Rússia também aconteceu em outras revoluções, também nas burguesas. A formação dessa classe operária russa, em outro tempo, se dá de maneira extremamente disciplinada e forçada, portanto. O governo força essa disciplinização da classe trabalhadora, pois esses trabalhadores já teriam que se desenvolver como ideologicamente coletivos, socialistas. Um homem novo em construção, aquele homem novo falado pelo Che e pelo Fidel, é justamente essa formação aqui. Mas é um processo que precisava ser feito de uma forma rápida, devido à urgência do contexto histórico. E se teria que ser feito de uma forma rápida, teria que ser feito de uma forma disciplinada. Então isso mostra uma certa violência, né? Uma certa imposição de um governo, e daí vem a ideia de autoritarismo. Só que daí a gente tem que trazer a história, tem que desvendar a história. Analisando a história, onde que a gente viu esse processo igualzinho acontecendo, de uma classe trabalhadora que sai do campo, vai para a indústria e passa imediatamente a ser profundamente disciplinada. Onde isso aconteceu? Aconteceu nos Estados Unidos, pós-Revolução Burguesa, e aconteceu na Inglaterra, pós-Revolução Burguesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, dentro do período fordista. Né? Então, essa disciplinização da classe trabalhadora aconteceu também nas revoluções burguesas. Então, é um paralelo muito interessante para ser feito, porque o operariado dentro das revoluções capitalistas tinha que ser disciplinado para adentrar uma lógica de salário, uma lógica de mercado de produção, que é aquela lógica de botar o trabalhador na indústria, ele trabalhar 16, 17, 18 horas no dia dele, e sem menor condição de trabalho para isso, sem menor condição de vida para isso e tudo mais.
e continuar ali fazendo esse processo. Foi o que a Revolução Inglesa fez, foi o que a Revolução Estadunidense fez com a lógica fordista posteriormente. Então, o que é interessante notar é que a Revolução Russa, Stalin fez isso de uma imposição de uma disciplina forte, rápida à classe trabalhadora, porque era necessário, e ele é visto pelo senso comum capitalista, né, pela mídia, pela historiografia tradicional burguesa, como um ditador, né, por ter feito isso. Só que as revoluções capitalistas fizeram exatamente a mesma coisa e não são vistas como ditatoriais. Né? Então essa é a contradição. Né? Então se o indivíduo critica esse processo do Stalin de disciplinização da classe trabalhadora como algo ditatorial, ele também deveria fazer o mesmo em relação aos Estados Unidos e Inglaterra, fortemente dito. Mas também a França, os Países Baixos, todas as revoluções burguesas. Pode falar, Thiago. Então, esse processo, ele ocorre, esse processo de você pegar essa formação forçada por parte do Stalin, porque tem a personificação, né? Você tem a personificação. O Estado da União Soviética, no senso comum, quando a gente pensa em senso comum, é o Stalin nesse período. Porque a personificação do Estado da União Soviética é o Stalin, a partir do senso comum. No sistema capitalista, não tem uma personificação, nunca teve uma personificação, né? Então, quando a gente para olhar isso, nunca vai ter um culpado personificado, né? A gente acha que o processo ele se dá naturalmente dentro do capitalismo, né? As coisas vão acontecendo e vão acontecendo. Não, existem políticas que são desenvolvidas para que isso ocorra, modelos de trabalho, como a gente falou aqui, o Fordismo vai sendo imposto para que esse tipo de coisa ocorra. Então, quando a gente para pensar em União Soviética, vai ter essa personificação do Stalin como o cara que fez tudo de ruim acontecer, né? E fora que quando ocorre a morte dele, os antecessores dele, os caras que vão assumir o poder depois dele, fazem só piorar a imagem do cara, né? Porque precisam culpabilizar alguém pelo que ocorreu no passado. E eles não vão fazer isso com o Lenin, porque a imagem do Lenin foi fortificada durante o período do Stalin. E é o que os caras vão fazer? Não. Vamos culpabilizar o Stalin. Então tem essa personificação do mal, né, no Stalin, né? Enquanto no capitalismo você não tem quem você personificar, não tem quem você colocar ali, tá ligado? Falar, fulano foi culpado, o Beltrano foi culpado. Então, quando a gente para pensar em capitalismo, parece que as coisas que ocorrem no capitalismo ocorrem de forma natural, mas não é. É tudo muito bem pensado, muito bem articulado, com políticas, com modelos de trabalho, esse tipo de coisa. Exatamente. E a própria ideia do mal, ele é uma ideia muito presente no cristianismo, né? E muito presente, portanto, no capitalismo, né? Que se funda muito com essa visão teológica da vida de transformar as coisas em bem e mal o tempo inteiro. Então, criar uma visão de um indivíduo, igual o Thiago falou, de um personagem mau, é muito importante para o capitalismo. E incentivar essa narrativa, como fazem até hoje. Então, o processo de transformação dos trabalhadores camponeses em trabalhadores operários foi feito na marra, portanto, sem uma assembleia ou uma consulta popular. A consequência foi o rápido crescimento industrial, tão importante para a economia e resolvendo o problema da estagnação da NEP, né? O crescimento de uma classe operária revolucionária, de fato, então uma classe operária que não era uma classe operária apenas trabalhadora, porém, não era apenas trabalhadora, mas sim revolucionária, possuía os ideais socialistas, portanto, e a diminuição da forte presença de camponeses ricos, pois essas áreas agrárias restantes foram transformadas em administrações coletivas geridas pelo próprio trabalhador no campo.
Assim, há 3 êxitos fundamentais para o desenvolvimento do socialismo nesse momento, nessas ações do Stalin. O que era extremamente importante e seria muito popular a longo prazo. Porém, de maneira imediata, criava uma tensão social pela maneira como esse processo se deu. É uma contradição da realidade objetiva. Ou seja, não havia tempo e recursos econômicos para chegar num consenso público. Uma grande votação pública, por exemplo. Abrir uma votação nacional exigia uma demanda financeira que o país não dispunha naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, era necessário dar esse passo adiante economicamente. Então, é uma contradição. Essas contradições fazem parte, né? Assim como essas contradições existem, inclusive, dentro do desenvolvimento do capitalismo. Então, ainda estabelecendo paralelos, os Estados Unidos, nesse mesmo período, também não fazia plebiscitos na época do Fordismo. Decidia, fazia e pronto, final. E não há, justamente como o Thiago falou, essa individualização da transformação de uma figura do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, como um mal, sendo que estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Ainda dentro dessa questão, outro erro, entre aspas, cometido pelo senso comum na hora de analisar o período do Stalin é o de não analisar o próprio Stalin, né, a figura de Stalin, como fruto do seu próprio tempo. Né? No início dos anos 1930, havia uma grande desconfiança e descontentamento com como que o líder liderou esse processo de industrialização acelerada, fazendo com que houvesse uma crise sociopolítica em um país que já era profundamente polarizado. Então, politizado. Então, por exemplo, a população russa, nesse momento, era muito politizada. Então, se debatia política o tempo inteiro. Um paralelo com hoje em dia, por exemplo, eu tenho bastante amigos cubanos. E os cubanos, em todos os seus aspectos sociais, desde o cara que tem 15 anos e está na escola, até o engenheiro, até o médico, até o professor, eles são profundamente politizados. Eles entendem muito de política da própria Cuba e dos demais países do mundo. Todos os cubanos são assim. É uma coisa impressionante, uma coisa que realmente me impressiona. O nível de capacidade de conversa política que o cidadão cubano tem hoje em dia. Então, você vai conversar sobre política cubano, inclusive é provável que ele saiba mais sobre política brasileira do que a maior parte dos brasileiros. Sabe? Eu vou falar sobre política do Brasil hoje, os caras parece que eles estudam política hoje no Brasil, sabe? Porque é um povo que ele é muito politizado. Há esse incentivo pelo gosto à política, né? Por falar sobre isso e entender sobre isso. A população russa dos anos 30 é exatamente a mesma coisa. O Stalin identifica essas oposições, e daí talvez isso possa ser um problema, mas é um problema decorrente do período histórico que ele vive. Ele identifica essas oposições como traições e não como oposições. Então a resposta é bastante forte sempre. Então, todavia, é importante entender o período histórico que o Stalin está vivendo. O Stalin não está vivendo em 2024, ele está vivendo em 1930. E em 1930 há uma ascensão muito forte do nazifascismo na Europa. E o nazifascismo é uma válvula de escape do capitalismo para combater o socialismo. O nazifascismo ele é o que o capitalismo busca para solucionar o problema que o capitalismo liberal, democráticozinho, não consegue solucionar. Então, quando existe uma crise capitalista e há uma ascensão do socialismo, os liberais não conseguem solucionar esse problema. A história mostra muito evidente isso. E quem consegue solucionar esse problema é a violência do fascismo. Então, o fascismo é aliado ao capitalismo. A prova disso são as inúmeras empresas que sempre apertaram a mão dos fascistas para o seu próprio desenvolvimento. Então, entender o contexto histórico é fundamental para não demonizar ou romantizar esse processo. Então,
o Stalin, ele reage de uma forma muito violenta a todas as oposições. Porém, é fruto também desse momento onde você olhava para o lado e via um desenvolvimento muito grande do fascismo na maior parte dos países ocidentais. E o fascismo era a principal ameaça ao desenvolvimento do socialismo nesse momento. Então é um contexto histórico que faz com que é possível entender essa reação exacerbada à oposição. Porque ao mesmo tempo que você tinha uma oposição socialista dentro da União Soviética nesse momento, ou seja, comunistas que eram contra algumas atitudes do Stalin, ao mesmo tempo você tinha grupos fascistas ali dentro, crescendo. E daí você tinha que combater essas diversas oposições. E como que a gente trata fascista, Thiago? No tiro, né? Você não trata fascista conversando com ele. Exatamente. Não vamos romantizar o fascismo aqui. Né? O fascista se derruba na porrada. Não conversa com o fascista. Quem tentou conversar com o fascista na história viu o que aconteceu. Então, a resposta ao fascismo do Stalin é profundamente violenta. Mas também é violenta a resposta à oposição não fascista. Aí foi um erro, só que é um erro que o contexto histórico explica, né? Pode falar, Thiago. Então, eu tenho alguns pontos para trazer aqui. O primeiro ponto é quando a gente fala que o Stalin ele tratou de uma forma mais pesada, né? Tanto a oposição fascista quanto a oposição não fascista, né? Aqueles que criticavam o governo com críticas plausíveis, né? A gente tem que lembrar que também dentro do capitalismo isso ocorre também, né? Há pouco tempo atrás a gente tem 2 casos, né, nos Estados Unidos, o Edward Snowden e o Julian Assange, que divulgaram documentos no Wikileaks comprovando que o governo dos Estados Unidos estava vigiando outros governos, inclusive o da Dilma aqui, né? O Barack Obama estava ouvindo o telefone da Dilma. E em nenhum momento o governo dos Estados Unidos veio a público e falou assim, pessoal, foi mal aí, não era o que a gente queria, tá ligado? Em nenhum momento isso ocorreu. E o Julian Assange hoje está sofrendo processo criminal e o Edward Snowden hoje está refugiado na Rússia, porque ele não pode sair da Rússia. Ele sai da Rússia, ele é preso. Então, assim, os Estados Unidos cometeu crimes, o governo dos Estados Unidos cometeu crimes perante ao direito internacional, que é o de soberania nacional dos países. Você não pode vigiar outros países. Isso é errado para um cacete. Né? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Outro ponto também interessante referente ao Stalin. Antes de existir a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, havia a Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? A Liga das Nações era onde se reuniam as principais potências do mundo, ali, né? França, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra. E por diversas vezes o Stalin denunciou tanto o surgimento do Mussolini quanto do Hitler. Por diversas vezes. Em nenhum momento as nações ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, agiram de alguma forma. Então, o Stalin denunciou por várias vezes, falando, isso aí, o do bigodinho lá vai dar merda, hein? Se a gente não agir, vai dar merda. E deu merda. Tanto que aí surge o acordo entre o Stalin e o Hitler de não agressão. Porque já que os outros não querem fazer nada, eu não vou me fuder sozinho, hein? Desculpa o palavreado, pessoal. Eu não vou me ferrar sozinho. Então ele faz um acordo com o Hitler para eu não te agrido, você não me agride e a gente fica nessa. Eu tenho que resolver meus problemas internos aqui. Então, por diversas vezes, o Stalin denunciou o fascismo na Europa e o nazifascismo e os países ocidentais, as grandes potências ocidentais não fizeram nada para frear o surgimento do nazismo e do fascismo. Então, é justamente esse o ponto que nós aqui, eu e o Thiago, estamos focados nesse bloco do Stalin, é mostrar as contradições
não são contradições, né? São falar de uma coisa que você acha errado e esquecer que você faz a mesma coisa não é uma contradição, não é um erro também, é obviamente proposital. Então, assim, o mundo capitalista fala muitas coisas do Stalin, sendo que o próprio mundo capitalista faz as mesmas coisas. Então, você vê que é uma narrativa forçada para demonizar, de fato, que não é uma coisa que nós realmente achamos errado. Porque se achasse errado, não faria. E também, além dessa questão, deixando muito claro como o capitalismo é hipócrita na construção desse discurso, o contexto histórico, né? Colocar as pessoas dentro de um contexto histórico é muito importante. Não vou, sei lá, você vai ler Maquiavel, por exemplo, que os fins justificam os meios. Você não vai criticar essa frase. É uma frase que eu acho errada, só que eu estou em 2024, Maquiavel não estava, entende? Então eu não vou analisar essa obra com a minha cabeça de 2024, né? Então, estamos nos esforçando para trazer esse contexto histórico também. Então, havia um grande temor no mundo socialista com a ascensão dessas correntes de extrema-direita fascistas, né? Então, era comum juntar toda essa oposição no mesmo rótulo, né? Porque existia uma óbvia dificuldade de separar o que era uma crítica oportunista do desenvolvimento fascista mesmo, de uma crítica opositora socialista normal. Então, é um contexto que deve ser levado em consideração. Da mesma maneira, podemos entender a distinção do período revolucionário entre 1917 até 1929 e de 29 até 39. No primeiro momento, é uma luta pela autonomia e soberania do povo russo frente ao imperialismo burguês internacional. E, após essa união pela reconstrução total do país, o segundo momento é o de aprofundamento da construção da economia socialista e de uma sociedade, ao mesmo tempo em que o capitalismo se radicalizava e mostrava ao mundo a sua arma ao combate ao socialismo, que é o fascismo, apoiado pelas grandes empresas do mundo inteiro, e ignorada pelas principais potências do mundo capitalista, como o Thiago acabou de dizer, até que essas experiências fascistas começassem a se expandir e tomar uma vida própria, e ameaçassem as próprias potências capitalistas, né? Então, se vocês buscarem os estudos da Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber que o nazifascismo ele não é um problema até começar a chegar e invadir os países das potências capitalistas, né? Ou os países aliados das potências capitalistas. Então, eles não eram entendidos como um problema até esse momento. Então, o segundo período é muito delicado, pois ao mesmo tempo que internamente uma hora era hora de um progresso difícil e importante, externamente o mundo capitalista caminhava rumo ao fascismo e depois à guerra. Então, o contexto histórico é muito especial para analisar esse período stalinista, né? O período que o Stalin esteve ao poder da construção do socialismo na União Soviética. A opção de Stalin pode ser criticada, pode ser analisada, né? Óbvio, deve ser, inclusive, mas é sempre necessário trazer esses contextos históricos para entender esse desenvolvimento. Agora, vamos focar um pouco mais na União Soviética dos anos 1930, na aliança dos soviéticos com os nazistas e a Segunda Guerra Mundial, esse período, portanto. A União Soviética dos anos 1930 se caracteriza pelo fortalecimento do Estado, pela profunda coletivização das propriedades rurais e pela profunda ascensão da classe operária urbana, gerando um grande desenvolvimento econômico e do índice de desenvolvimento humano, expectativa de vida, etc. Dentro desse processo, há avanços na vida coletiva aprendidas com a prática, que você pode teorizar, mas na hora de fazer mesmo haverão diferenças. Sempre tudo na vida. Você estuda na faculdade para, sei lá, ser professor, você vai aprender um monte de coisas, mas na hora de você
dar aula mesmo, você vai ver coisas que não tem como teorizar. Você vai aprender ali na hora, na prática, né? Situações que não são previstas. Pode falar, Tiago. Eu tenho uma experiência assim. Eu estava dando aula pro 7º ano, né, que é a 6ª série. E aí eu estava ensinando, se eu não me engano, cara, era a Idade Média. E aí uma menina levanta a mão e pergunta para mim: professor, o que é se masturbar? E eu nem tava falando sobre nada em torno disso, tá ligado? E aí você fica com aquela cara de cu, todo mundo dando risada. E assim, de certa forma, você não pode reprimir. Você não pode falar, menina, não pode esse tipo de coisa. Não, cara, você tem que levar de uma forma mais educativa e explicar o que é, sabe? Até porque no 7º ano eles estão, né, se descobrindo ali, né, velho? É um período ali, garoto de 13, 12 anos de idade, para quem já foi moleque aí de 12, 13 anos de idade, é banho de 30 minutos, irmão. Então... Toda hora. Em toda hora. Então, assim, você não pode reprimir. Porque se você reprimir, você tá fugindo do seu papel de educador, né? Exatamente. Um bom exemplo, de fato. Então, dentro desse processo, há avanços na vida coletiva importantes, né? Mas que eu vou trazer um exemplo interessante. Por exemplo, a autogestão das fábricas, que num primeiro momento se dá por uma solução rudimentar, causa um problema bastante óbvio, mas que é bastante óbvio para nós hoje, 100 anos depois. Os trabalhadores passaram a ganhar igualmente dentro da fábrica, né? Independente do cargo, independente do seu trabalho. O problema o problema é consequente, né? O problema é que alguns trabalhadores perceberam que se não desenvolvessem os seus trabalhos, eles iriam ganhar o mesmo salário do cara que estava se esforçando pra caramba. E qual que é o que a União Soviética passou a fazer? Porque daí gerou um problema óbvio, né? Um trabalhador super já com as ideias socialistas na sua cabeça passou a trabalhar bastante, bonito e de uma forma coletiva, e o cara que ainda não estava com essas ideias socialistas na cabeça ficou fazendo corpo mole, tá? Porque já tinha esse ganho garantido. Os dois iam ganhar os mesmos, entre aspas, 5 mil reais no fim do mês, independente se trabalhasse muito ou não. O que o governo socialista fez foi, na verdade, essa foi uma solução que a própria autogestão chegou, né? Não precisava passar pelo governo central. A própria autogestão chegou a essa solução, informa o governo e faz essa mudança na indústria ali. Que é o seguinte: você estabelece um salário mínimo para todo mundo vai ganhar 3 mil reais, independente de se trabalhar bem ou mal, mas bota bonificações em cima do trabalho de cada um. E daí, quanto mais o trabalhador trabalhar, mais ele vai ganhar. E isso faz com que essa bonificação se transforme grande o suficiente para valer a pena de fato dele trabalhar. E isso é uma coisa que parece muito óbvio para a gente aqui agora. Mas uma vez numa autogestão, sem uma liderança, ou seja, rompendo categoricamente com a forma de pensar que tinha antes, precisou a prática mostrar a realidade, né? Então eu acho uma história desse desenvolvimento do pensamento coletivo muito interessante. Ao mesmo tempo, porém, como já falamos, os anos 30 é marcado por uma forte repressão, às vezes justificada contra movimentos fascistas, né? Por exemplo, né? E às vezes não muito justificada, né? Mas dentro de um contexto sempre. A União Soviética faz um polêmico acordo com a Alemanha nazista nesse momento, com o intuito de não agressão. Esse acordo também ele é bastante usado pela historiografia tradicional burguesa para demonizar esse processo, né, para demonizar o Estado. Mas ele está dentro de um contexto histórico óbvio, que a União Soviética está dentro de um desenvolvimento de uma sociedade socialista e o nazifascismo ele é uma causa do capitalismo, ou seja, o capitalismo criou aquilo. Então é muito fácil para o capitalismo depois virar e falar assim: Rússia, não faça um acordo com eles,
porque vocês têm que solucionar esse problema aí. Porque olha o que eles estão fazendo. Só que é muito fácil isso para as potências capitalistas falarem isso, sendo que eles criaram o problema. Né? É uma decorrência da própria ação capitalista. Então, o que a União Soviética fez foi, o filho é seu, vocês se virem aí, a gente vai fazer esse acordo para que nenhum dos dois se agridam e que a gente consiga continuar aprofundando o nosso desenvolvimento da sociedade socialista. Porque imagina, nesse momento, com o desenvolvimento de uma sociedade socialista ainda muito embrionária, começar uma nova guerra. Né? Ainda com uma economia ainda embrionária, né? Seria péssimo, né? Então, o contexto histórico profundamente justificável. Né? Pode falar, Thiago. Não, então, foi o que eu falei, né? O Stalin ele faz o acordo de não agressão com o Hitler. E um ponto que eu queria trazer é que no começo do bloco você fala aliança. E eu acho esse termo um termo muito forte, né? Porque não é uma aliança, os caras não são aliados. É tipo que nem assim, o mundo inteiro tá pegando fogo e eu não sou seu amigo, mas eu não quero brigar com você. Aí eu falo assim, Danilo, seguinte, eu não te bato, você não me bate e vida que segue. É isso. Um acordo, né? É um acordo, não uma aliança. Aliança seria tipo assim, a União Soviética lutou do lado... Aliança se ajuda, né? Se ajuda. Não, foi simplesmente assim, você não me bate, eu não te bato e fechou. Só que aí no final da vida, no final de tudo, o Hitler mete o biruta e invade, né, a União Soviética, né? Uma correção importante do Thiago, mesmo para quem gosta de futebol, para quem vai para o estádio de futebol, tem uma forma bem didática de falar de, sei lá, São Paulo o Thiago é São Paulino. A torcida do São Paulo tem uma aliança com a torcida do Flamengo. Quando a torcida do Flamengo vem para São Paulo, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, membros da diretoria da torcida de São Paulo se dispõem a ir até os torcedores do Flamengo recepcionar, ajudar com ônibus, ajudar com sei lá, fazer um churrasco, ajudar a falar com policiamento, etc. Mesma coisa que a torcida do Palmeiras faz com a torcida do Vasco, quando o Vasco vem jogar aqui. Então, é uma aliança. E o mesmo acontece ao contrário. Quando a Independente vai para o Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo recepciona, faz todo esse corre também. É uma aliança, estão se unindo, estão se ajudando. Isso não foi uma aliança, foi um trato, de fato, foi um acordo. Você fica aí, eu fico aqui, ninguém se mete. Então é uma correção muito importante que o Thiago fez de fato. Em 1941, porém, como o Thiago falou, os nazistas invadem a União Soviética, quebrando esse trato feito com os soviéticos e colocando a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, de fato, contra os nazistas. A União Soviética é fundamental para a derrota dos nazistas. Segundo o professor que a gente citou anteriormente, historiador da USP, né, professor da USP, vou aspas para ele, né? Os jovens que já são educados em tempos de Guerra Fria, em tempos neoliberais, com todo o peso dessa ideologia horrenda, portanto, está se referindo à ideologia neoliberal, né? Devem lembrar que quem mete a bandeira lá no alto do Reichstag, que está derrotado, é o soldado soviético. Então ele está fazendo aquela clássica alusão àquela foto, né, do soldado soviético. Todos vocês já devem ter visto o soldado soviético em cima do prédio com a Alemanha derrotada naquele momento, e a bandeira que está tremulando lá é uma bandeira soviética, não estadunidense, não inglesa, não francesa, porque são soviéticos que, ao adentrar na guerra, conseguem, com seu forte poder militar, conseguem avançar e derrotar e ser fundamentais para o processo de derrotada dos nazistas. E um ponto importante, que faz parte daquilo que a gente falou lá no início, a contra-revolução o processo do desenvolvimento cultural também, e especialmente cultural, para mostrar que a União Soviética é má. Porque os filmes de Hollywood, eles mostram o tempo inteiro os Estados Unidos como o principal agente que derrotou os nazistas, quando na verdade não foi. Quem derrotou os nazistas foram os soviéticos. Em momento nenhum isso é retratado em nenhum filme de guerra de Hollywood que eu, pelo menos, tenha assistido. O Thiago é muito mais conhecedor de cinema que eu, então talvez ele conheça algum. Eu não conheço. Pode falar, Thiago.
Não, então, eu queria citar aqui que você falou, né, que com a fala do professor, que quem levanta a bandeira lá em Berlim, né, em Berlim derrotada, é um soldado soviético. E tem um filme chamado O Pianista, que é muito bom, inclusive, que fala sobre um judeu que toca piano, basicamente isso. É um pianista, portanto. Por isso é o pianista, sofrendo toda a questão do antissemitismo, do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E o primeiro soldado que ele vê no final do filme, tirando os soldados nazistas, né? O primeiro soldado fora nazista que ele vê adentrando a Berlim derrotada é um soldado soviético. Então o filme ele deixa bem claro que, olha, os primeiros a chegarem em Berlim e tomarem Berlim são os soldados soviéticos, né? Exatamente, muito, muito interessante. O Thiago, mano, mancha pra caralho de cinema. Manjo nada. Eu nem lembrava disso, mas é verdade. Então, o Stalin, então, portanto, ele é responsável por um desenvolvimento da União Soviética. E é por isso também que ele é tão demonizado pelas potências e a narrativa capitalista, né? Porque ele é responsável por pegar uma União Soviética em um crescimento pequeno, que foi o que o Lenin conseguiu com a NEP, e transformar a União Soviética na principal potência contrária ao mundo capitalismo e na principal potência junto com os Estados Unidos. Porque a União Soviética, sob o governo Stalin, sai de um país economicamente pequeno para se transformar a segunda principal economia do mundo, passando por Países Baixos, que tinha uma boa economia na época, passando por França, passando por Inglaterra e rivalizando com os Estados Unidos. Fazendo um papel que hoje, por exemplo, quem faz é a China, né? A China já está um passo adiante, mas esse papel de rivalizar profundamente com os Estados Unidos. Então ele tira a União Soviética de algo economicamente pequeno para transformar em algo economicamente gigante. Então dá para entender também porque esse processo de demonização dele é muito grande. Então após 1945, a União Soviética consegue se aprofundar no seu desenvolvimento econômico de tal forma que em poucos anos se torna a segunda maior potência econômica do mundo. Só que sem explorar o trabalhador em nenhuma parte do mundo, como fazia e faz os Estados Unidos, porque os Estados Unidos exploram o trabalhador dentro dos Estados Unidos, dentro do seu próprio território, e o trabalhador no resto do mundo, no próprio Brasil, por exemplo, com o imperialismo que lhe é comum. Além disso, o desenvolvimento bélico, e a União Soviética consegue quebrar o monopólio nuclear pela primeira vez, o monopólio, portanto, que era dos Estados Unidos. A União Soviética consegue quebrar esse monopólio, que é um avanço tecnológico incrível, isso, inclusive, também. Porque demanda um desenvolvimento científico muito grande, né? Quebrar o monopólio nuclear. E os Estados Unidos faziam isso porque tinha uma economia muito forte, e a União Soviética é o segundo a conseguir fazer isso. Há um claro desenvolvimento de uma luta por expansão de modelos econômicos nesse momento, portanto. De um lado, os Estados Unidos representando a expansão capitalista e, de outro lado, a União Soviética representando a expansão revolucionária socialista. Porque a gente tem que lembrar que, na teoria desses dois modelos de produção, desses modos de produção, tanto capitalismo quanto socialismo, os dois modelos, em sua teoria, em seu cerne, deixam claro que eles só darão certo se forem não restritos a um único país, né? Ser algo mundial, portanto. Então, e o Lenin e posteriormente o Stalin ambos têm uma clareza muito grande em relação a isso. De fato, trabalham, especialmente o Stalin, né? Teve mais tempo, trabalham para essa expansão, né? Dentro desse aspecto, há o apoio soviético a grupos revolucionários em todo o mundo, e do lado estadunidense, o financiamento e o apoio pessoal e logístico de golpes de Estado, sempre ou quase sempre com alianças aos militares de extrema direita, portanto fascistas, né? Então os Estados Unidos nesse momento, né, a partir de 45 até o fim da Guerra Fria, passa novamente a se unir a grupos fascistas ao redor do mundo, no Brasil inclusive,
com o golpe civil-militar de 64, né, para frear o avanço do socialismo. Então você vê como há novamente uma contradição no discurso capitalista hegemônico que lutou contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, mas já ignorava, né, a existência do nazifascismo momentos antes de se tornar um problema para o próprio Estados Unidos. E logo depois, quando acabou a Segunda Guerra e começou essa Guerra Fria, voltou a se unir com grupos nazifascistas pelo mundo, né? Então, é sempre importante a historiografia deixar isso bastante claro, e é o que estamos buscando fazer aqui. Outro aspecto desse período é o desenvolvimento da corrida espacial. Porém, sobre essa temática, eu e o Thiago, inclusive, gravamos um episódio chamado Corrida Espacial, O Homem Foi à Lua, publicado em 1º de abril, tô doido, em 1º de abril de 2024, não faz tanto tempo assim. E agora, Thiago, a gente encerra esse segundo bloco, ficou um bloco bem denso, mas era necessário, né? A gente encerra esse segundo bloco e vai para o terceiro e último bloco de conteúdo dessa temática. Então, pessoal, agora vamos para o nosso último bloco de conteúdo. Vamos tratar sobre a morte do Stalin, o Khrushchev, os crimes do Stalin e a decadência, né, da União Soviética levando ao seu fim. Então, em 5 de março de 1953, Joseph Stalin morre. Nesse momento, os comunistas do mundo inteiro cometem o compreensivo erro de passar a endeusar o seu líder soviético. Eu acho um erro porque, assim, o Fidel, em vida, ele estabeleceu uma lei em Cuba que proibia o governo cubano de colocar nomes de rua, praça, de Fidel Castro. Porque ele entendia que esse endeusamento de um ser humano é prejudicial à construção do socialismo. Porque você está endeusando uma figura numa sociedade que se propõe a ser coletiva. Entende? Então há uma contradição aí que segundo Fidel Castro, atrapalha o desenvolvimento dessa noção do homem coletivo, né? Do que ele chama de homem novo, né? Eu concordo plenamente com o Fidel Castro. Então eu acho... Eu também concordo. E quem faz muita personificação de pessoas aí, endeusamento, a gente sabe quem é, né? A gente tem várias estátuas aqui em São Paulo. Borba Gato, de Caxias. É verdade. Então, assim, quem é que faz endeusamento de pessoas? Capitalismo. Então, mas assim, é um erro compreensível também, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa socialista, o Thiago, eu imagino que também. Se a gente vivesse essa época, provavelmente eu ia fazer a mesma coisa, né? Eu ia ficar muito triste e ia endeusar ele. Mas, então, por isso que é um erro compreensível, é um erro teórico bem claro, mas assim, a vida não é só teoria. Então, em 1956, Khrushchev, que assumiu a liderança ali pós-Stalin, faz um discurso que foi um prato cheio para os Estados Unidos, denunciando, segundo ele, os crimes de Stalin. A partir daí, inicia-se em todo o mundo, mesmo na União Soviética, naquele momento, uma demonização do líder soviético. Outro erro, né, que já explicamos aqui. Sobre essa questão, que a gente já analisou bastante no episódio, é uma questão que depende um pouco do contexto histórico também, né? Que há essa contra-revolução e que ela é persistente, né? Ela não se limita a uma ação militar de guerra civil, ela segue se mantendo ao longo de todo o período de União Soviética e até hoje em dia. Então, quando há esse discurso, é um prato cheio para essa ideia de contra-revolução, porque daí isso é repetido eternamente e não só repetido como expandido, né? Pega esses números e expandem profundamente.
Então, nos anos 1960, levando adiante, né, a União Soviética ela segue com o aprofundamento da sociedade socialista, desenvolvendo uma sociedade mais igualitária socialmente e uma economia forte. Tanto é que você tem o desenvolvimento bélico muito forte e o desenvolvimento da corrida espacial nos anos 60, né, que a gente falou no outro episódio. Porém, o Khrushchev, ele era um forte crítico ao Stalin, e ele comete um erro muito cru nesse momento, que é buscar a desestalinização do Estado soviético e passa a mudar a sociedade soviética, buscando tirar a militarização que ele identificava como algo muito ruim e a burocratização desse período stalinista. A contradição, porém, se dá pelo fato de que esse movimento do Khrushchev, ele faz essa retirada da burocracia de uma forma muito violenta. Então ele critica o que ele chama da violência do Stalin, sem entender o contexto histórico, e sem analisar de uma forma madura, né? Ou seja, entendendo que existiram erros, porém, vamos corrigir esses erros de uma outra forma, mas não, ele faz essa desburocratização da sociedade soviética de uma forma igualmente violenta, né? Então ele critica a violência do passado e comete mais violência depois. E ele também troca bastante, ele e os dirigentes futuros trocam bastante os quadros dirigentes, tirando os stalinistas dos cargos diretivos do Estado e do partido, e colocando em seu lugar bastante políticos sem uma formação revolucionária. E mudando as regras de vigência, né, de duração desses cargos, fazendo com que esses novos políticos durassem mais tempo no poder, criando uma óbvia uma consequência, que é a corrupção, né? Que daí são pessoas que passaram a ficar o tempo inteiro no poder ali, né, nos cargos diretivos, e passaram a corromper esse poder. Então você percebe claramente que as mudanças propostas pós-Stalin, elas são primeiro hipócritas, porque elas criticam uma violência que essas próprias mudanças também fizeram, então são hipócritas. E segundo, tirou do Estado soviético o caráter revolucionário, porque você tira os quadros socialistas da dirigência e coloca quadros não socialistas, ou tipo, reformistas, né, digamos. Então você tira a ideia socialista do Estado e passa pouco a pouco a colocar ideias reformistas. E reformas nunca dão certo, né? Como a Rosa Luxemburgo já em 1905 deixou bem claro no seu livro Reforma e Revolução. Naturalmente, a consequência a longo prazo foi a instabilidade econômica e social, levando a União Soviética a um desenvolvimento bastante perigoso dessa instabilidade, um problema ali. Esse processo de decadência se mostra perceptível a partir da década de 1970, com a União Soviética já presidida por Leonid Brezhnev, ou Brezhnev talvez, que esteve na presidência de 1964 a 82. Quando Brezhnev morre em 1982, a União Soviética está em sua profunda crise econômica e grande descontentamento por parte dos comunistas contrários a essas medidas do governo. Então, o que aconteceu pós-Stalin, então a partir dos anos 60, foi uma substituição gradual do socialismo, da construção socialista, bolchevique mesmo, por que foi substituída por membros reformistas, mais brandos, mais abertos ao capitalismo. Então, pouco a pouco, aquela construção do socialismo bolchevique foi se abrindo para um socialismo light, sabe? Uma coisa mais aberta não cooperação, mas uma coexistência com o capitalismo, sabe? Essa ideia de que nós não devemos lutar pela expansão do socialismo no mundo inteiro, como é a ideia de Marx, Lenin
Che Guevara e o próprio Stalin. E sim uma ideia de, não, dá para viver com o capitalismo ali, nós aqui, que é uma ideia completamente furada, mas que é o que foi posto em prática nesse momento. E a consequência óbvia foi o enfraquecimento cada vez maior da sociedade soviética, economia soviética, e um descontentamento cada vez maior também. E o fortalecimento de ideias burguesas dentro da União Soviética, que já tinham sido extinguidas com o Stalin. Pode falar, Thiago. Então a gente pode pontuar aqui que o maior erro do Stalin foi ter morrido. Né? Morrido, com certeza. Se ele não morre, nada disso tinha acontecido. Né? Foi morrer, né? Daí complica. Pô, o cara foi morrer, mano. Pô, não pode morrer, mano. Exatamente. Então, dentro disso, a gente chega em 1982 e a Rússia apoia o movimento, além de tudo que está acontecendo, que a gente colocou aqui, a Rússia apoia o movimento revolucionário no Afeganistão. Algo que já fazia antes, né? Durante todo o período da Guerra Fria, a Rússia passou a apoiar movimentos revolucionários em todo o mundo, inclusive no Brasil, treinamento de militantes e tal. Só que esse processo revolucionário no Afeganistão se mostrou muito demorado. E também porque os Estados Unidos botou muito dinheiro ali para evitar esse avanço socialista no país, no Afeganistão. Então esse processo, e qual que é o problema disso? Que a União Soviética gastava muito dinheiro nesse processo, e não é mais a União Soviética do Stalin, é a União Soviética dos anos 80 que já está em crise econômica. Então se você já está em crise econômica e bota dinheiro em alguma coisa, a tendência é que você entre em falência, né? E foi basicamente o que aconteceu, né? A crise econômica passa a se aprofundar muito nesse momento. Em 86, há o outro ponto que enfraquece muito politicamente a União Soviética também nesse momento, e a crise aumenta drasticamente, é o acidente nuclear de Chernobyl, que faz com que também seja um prato cheio para a mídia capitalista focar bastante suas críticas à União Soviética, e uma União Soviética já estava profundamente em crise, né? Em crise econômica, política, mas em ebulição ali. E daí chegamos em 85, né, um pouquinho antes, ao início do governo de Gorbachev, e ao que eu entendo uma péssima leitura do Gorbachev sobre o que é socialismo e o que é capitalismo, com o desenvolvimento da perestroika e do glasnost. O que é isso? Interessante notar que tanto o Khrushchev, quanto o Berishev, quanto o Gorbachev se mostram bastante mal instruídos em relação à teoria e à história do capitalismo e do socialismo, pois com o intuito de superarem esses problemas que a gente está mostrando que eles entendiam do Stalin, os três políticos basicamente eles cometeram uma série de mudanças que foram destruindo todo o desenvolvimento da luta bolchevique, desde da Revolução Armada que botou fim ao czarismo, mas também desde a luta socialista que já havia desde o fim do século XIX. Então, essas mudanças elas foram feitas por uma péssima leitura histórica, né? Então, o Stalin ele mostrou os caminhos ao ajudar a construir uma sociedade soviética extremamente ampla, territorialmente, com grande desenvolvimento social e com grande avanço da autonomia da classe trabalhadora e do socialismo. Mas que, obviamente, possuía problemas, possuía erros, porque, como a gente falou desde o início desse episódio, não é nosso papel tentar deusificar o Stalin, né? Obviamente que cometeu erros nesse processo, mas botando na balança, você vê que o desenvolvimento da União Soviética se deu muito fortemente sob o seu governo e que essa balança é profundamente favorável, né? E ao invés de que esses erros fossem vistos, fossem lidos por esses três políticos e analisados e corrigidos, o que esses três políticos fizeram foi pegar esses erros, aumentar eles, transformar como algo demoníaco de fato, e mudar violentamente, né, a estrutura da sociedade soviética, fazendo com que essa estrutura ruísse, né, pouco a pouco.
Então, como todos esperavam, menos o Gorbachev, o capitalismo internacional não perdeu a oportunidade e, assim que possível, usou a abertura, porque a perestroika foi uma mudança econômica proposta pelo Gorbachev, que abria a União Soviética a incentivos privados e a incentivos internacionais, portanto. Só que, assim, é muito óbvio, imaginar que o capitalismo não ia falar, não, beleza, a gente vai botar o dinheiro aí de novo, porque, assim, o capitalismo fez isso com a NEP, né? Quando o Lenin abriu essa possibilidade, o capitalismo caiu na armadilha, que é botar dinheiro lá dentro e ajudar o Lenin a pegar esse dinheiro e reconstruir uma base sólida para desenvolver o socialismo depois. O Lenin fez isso pensado para fazer e os capitalistas caírem. Né? O Gorbachev abriu esse mercado à iniciativa privada e ao mercado internacional, e obviamente que os Estados Unidos não ia cometer o mesmo erro novamente. E assim que foi possível, assim que teve uma brecha, conseguiu fazer com que houvesse uma infiltração das ideias burguesas muito forte, e essa brecha fez com que, tanto em Moscou, mas especialmente em outras áreas mais longevas, as ideias burguesas se ganhassem forma, né? Como uma alternativa viável à crise econômica que já vinha desde o início dos anos 70. Né? Então são basicamente 15 anos de crise econômica, de um lado, e de outro lado uma promessa de uma vida economicamente muito mais forte, que são as ideias liberais. Né? Então, há uma tentativa de golpe burguês em agosto de 1991. Esse golpe é dissolvido, não dá certo. O Gorbachev continua no poder, mas profundamente enfraquecido. E daí o capital internacional muda de estratégia e vai para essas outras localidades mais longevas, para Geórgia, Letônia e tudo mais. E começa a patrocinar insurreições nessas regiões. E daí o que acontece é uma dissolução, como se tivesse a União Soviética dissolvendo, né? Pelas suas periferias, até chegar no centro, né, no poder central ali. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renuncia ao poder, e nessa fatídica data a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas finda e acaba esse processo revolucionário. E aí, Thiago, o que mais? Só posso dizer saudades. Saudades do que não vivemos. Saudades do que não vivemos. É isso. É isso, pessoal. A União Soviética vem e cai, né? E tem um ponto muito interessante que a gente trouxe em outros episódios, que é o seguinte: enquanto a União Soviética ela era uma potência, os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas as grandes potências do Ocidente, investiam num estado de bem-estar social, né? Para poder bater de frente com o Estado soviético, porque o Estado soviético ele investia muito, né, em bem-estar social, em questão de educação, transporte público, várias questões, saúde e muita coisa para auxiliar a população. E aí os outros, os países ocidentais, né, as grandes potências, França, Inglaterra, os próprios Estados Unidos também trabalhavam muito em torno disso, né, para ter um contraponto, né, para provar, olha, o capitalismo também pode ser dessa forma, né, tanto que a gente tem a geração dos baby boomers, né, nos Estados Unidos ali, que falam que é a geração que mais se aproveitou das riquezas que o capitalismo poderia proporcionar dentro dos Estados Unidos, né? E conforme a União Soviética cai, a gente tem o crescimento das ideias neoliberais e o surgimento do neoliberalismo, né? Que aí a gente vai ter líderes completamente neoliberais, tipo a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? A gente tem o Nixon nos Estados Unidos, a gente vai ter o Fernando Collor aqui no Brasil,
Então, quando a União Soviética cai e você não tem mais nenhum contraponto econômico para se opor aos Estados Unidos, ao capitalismo, o capitalismo pode simplesmente virar e mostrar sua verdadeira face com o neoliberalismo. Exatamente, desculpa a demora, eu estava no mundo. Justamente isso. Então é isso, pessoal. A gente dividiu o episódio em 2 horas, né? em dois episódios, por 2 partes, né? Por motivos óbvios, porque esse episódio está com 2 horas mais ou menos. O primeiro teve 1h20, então não somos o xadrez verbal para fazer um episódio tão longo assim. Então, mas é um episódio que a gente tinha bastante interesse em refazer, justamente pelo que o Thiago falou, que a minha visão especial 4 anos atrás, ela estava bastante atrasada, na minha opinião, na minha leitura atual. E faz parte da vida, né? Evoluir e reconhecer os erros do passado, né? Então, por isso a ideia de refazer esse episódio, né? Espero que tenham gostado, né? Mas ainda fiquem aí, porque a gente vai para as dicas culturais, pessoal. Então, espera aí. Então, pessoal, agora estamos aqui para as dicas culturais, né? Já vou iniciar com a minha. A minha dica cultural é um filme, né? É um filme bom, uma comédia, que se chama Adeus Lenin. Adeus Lenin é um filme que ele vai retratar o fim da União Soviética, né? Basicamente, a sinopse dele é o seguinte: você tem um cara que a mãe dele entra em coma, e aí ela entra em coma, e é só que ela acorda no fim da União Soviética. Então a União Soviética já caiu. E aí o filme se passa na Alemanha Oriental. A mãe desse cara, ela era socialista, né, e super a favor da União Soviética. E aí o filme passa por esse ponto do cara tentar mostrar que não, que a União Soviética ainda está vigente. E aí é uma comédia de erros e é muito engraçado até o final, até ela descobrir que sim, a União Soviética caiu e tudo mais. Sim, é um filme bem legal. Assisti uma vez só, mas eu gostei bastante. Eu tenho 2 dicas, creio. São dicas bem clichês, entre aspas, porque eu já dei essa dica em outros episódios dessa temática, mas que eu realmente são 2 livros muito bons. 3, eu lembrei de um. São 3 livros que eu acho muito bons. 2 mais teóricos, para entender o pensamento marxista, especialmente desse início do século XX, e um livro de história, né? Explicando um momento e uma questão específica da União Soviética. Então, o primeiro livro é o Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo, que ela faz justamente algo que eu acho muito moderno ainda, muito contemporâneo, porque hoje em dia tem uma ideia muito senso comum, assim, de que esse pensamento meu e do Thiago de socialismo, de revolução, é algo ultrapassado, que a gente tem que lutar por reformas e blá blá. E é um livro de 1905 que mostra por A mais B que essas ideias, se o seu intuito é buscar uma sociedade igualitária e o fim do capitalismo, e mesmo que você não queira o fim do capitalismo, essas ideias igualitárias mesmo, não são possíveis com reformas sociais. Elas precisam única e exclusivamente de uma revolução armada. Então a Rosa Luxemburgo é muito assertiva em relação a isso. E ela mostra muito didaticamente isso. O outro livro também teórico do Lenin, que é o esqueci, Estado e Revolução, que ele traz os parâmetros ideológicos de o que é o Estado, uma filosofia mesmo, o que é o Estado, e não só o Estado socialista, para que serve o Estado, e ele mostra isso, e por que é necessária uma revolução comunista, justamente, porque não só o socialismo não basta, precisa ir além disso, o socialismo é necessário, mas não basta. Então, é um outro livro excelente. E o outro livro o nome é uma sátira, uma brincadeira, né, com esse do Lenin. O do Lenin é Estado e Revolução, né? E esse outro livro é o Mulher, Estado e Revolução, que mostra justamente o que eu falei durante
esse episódio que mostra o papel protagonista da mulher na Revolução Russa, como a mulher foi protagonista tanto no processo armado como no processo de construção da Revolução Russa, especialmente no período leninista, então, mas também no período stalinista. Então é um livro muito interessante para mostrar isso, né? Que a gente conhece muito por filmes e matérias, jornais e tal, de como o movimento feminista estadunidense foi importante a partir dos anos 60, mas a Rússia estava acontecendo isso de uma forma muito mais intensa, inclusive, já no fim dos anos 10. Né? Então é algo a se estudar também, muito interessante. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Ficou longo, mas necessário. Eu espero que tenham gostado. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado também do episódio. E é isso aí, pessoal. Esperem o próximo. É isso. Beijos e abraços. No próximo nós vamos chocar o mundo. É isso aí.